Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Aconselhamento Bíblico 1. Nesse módulo, nós iremos estudar sobre o perfil do conselheiro bíblico. Uma pergunta que surge deve ser: quem deve aconselhar? Quais pessoas estariam habilitadas a fazerem o aconselhamento? Bem, quando encontramos pessoas que nos trazem problemas, questionamentos sobre a vida, será que podemos indicar qualquer pessoa para aconselhá-las? Podemos afirmar, biblicamente falando, que um crente idôneo, um crente bíblico maduro, vamos assim dizer, ele pode também desempenhar o papel de conselheiro. Como também nós devemos lembrar que essa é uma função básica daquele que se intitula pastor mestre, ou seja, o pastor da igreja, aquele que está à frente dos trabalhos e que lidera a congregação. Então, o aconselhamento bíblico é parte integrante do ministério pastoral. Quando eu digo que um crente idôneo pode desenvolver o ministério do aconselhamento bíblico, eu estou fundamentando os textos que nos orientam a aconselharmos uns aos outros. E também, ao me referir ao pastor mestre, eu me refiro àquelas orientações diretas nas epístolas pastorais, como também no testemunho do apóstolo Paulo, de que o aconselhamento fez parte do seu ministério. Mas nós devemos ainda lembrar que nem a psicologia, nem a psiquiatria são fontes seguras para o aconselhamento no caso dos problemas relacionados à questão emocional e pessoal. Nós devemos lembrar disso, né? Jay Adams faz uma citação que diz o seguinte: os psiquiatras têm razão para existir somente quando se especializam com um médico para tratarem, por meio da medicina, aquelas pessoas cujos problemas têm uma etiologia orgânica. O que é que Jay Adams está nos mostrando aqui? Jay Adams está apresentando que a psiquiatria ela deveria ser utilizada apenas para questões de uma origem orgânica, que é aquilo que justamente a maioria dos psiquiatras não tem feito. Você vai a um psiquiatra e muitas vezes simplesmente ao ouvir um relato emocional, ele prescreve um medicamento, ele não tem como lhe fundamentar se aquilo é algo orgânico ou não. Então, nós não deveríamos dar essa importante tarefa do aconselhamento bíblico para os peritos, sejam eles psiquiatras ou psicólogos, porque eles irão partir de uma perspectiva diferente daquela que nos é apresentada nas Escrituras. Um outro ponto que nós devemos observar aqui é que o aconselhamento bíblico é ministerial, né? É uma tarefa do ministro da palavra na pregação. Nós vimos que todo crente idôneo pode ser um conselheiro bíblico, mas também destacamos que o pastor mestre deve ser um conselheiro bíblico no início dessa aula. E eu gostaria de enfatizar um pouco isso, porque muitos pastores têm aberto mão dessa tarefa do aconselhamento bíblico. Muitos pastores acreditam que o seu trabalho consiste apenas na pregação dominical, nos estudos que ele dá durante a semana. No entanto, quando o assunto passa disso e entra no campo das dificuldades emocionais, dos dilemas da alma, ele geralmente recomenda o crente para procurar um psicólogo ou um psiquiatra. No entanto, nós somos orientados pelas Escrituras a entender que a tarefa do aconselhamento é uma tarefa ministerial, né? O aconselhamento onde as ovelhas que estão cansadas, feridas, famintas e até mesmo às vezes desviadas venham ser trazidas novamente
para o redil, venham a ser trazidas novamente para próximo do bom pastor que é Jesus Cristo. Então, essas duas funções, aconselhamento bíblico e pregação. Aconselhamento bíblico e pregação. Não somente a pregação. O aconselhamento bíblico e pregação corresponde às designações do pastor e mestre. Isso é função dele, do pastor mestre, a poder aconselhar também. Então, nós já devemos aqui de antemão, irmãos, orarmos pela liderança das nossas igrejas, para que o Senhor conceda sabedoria, dê aos nossos pastores cosmovisão bíblica, inclusive no aconselhamento, para que eles possam desempenhar esse ministério. É um ministério e eles não podem exercê-lo, desempenhá-lo na força do seu braço ou confiados no seu intelecto, mas eles só podem fazer isso na força do Senhor, na capacitação que vem do alto. Então, fica aqui já uma orientação para todos nós orarmos continuamente pela nossa liderança. Bem, é necessário então que os conselheiros eles recebam um treinamento, o melhor treinamento possível. Isso pode ser feito num bom seminário, que possa dar uma sólida educação teológica, um sólido fundamento bíblico, e os recursos sobre os quais se fundamenta o conselheiro verdadeiro cristão são a palavra, o Espírito Santo e a igreja. Esse aqui é o ambiente, a palavra é a ferramenta. O capacitador é o Espírito Santo. E o ambiente onde ele ministra é a igreja. Nós temos três coisas aqui que nos falam do contexto do aconselhamento. Nós vemos o instrumento, nós vemos o capacitador e nós vemos o ambiente onde ele vai desenvolver isso aqui, né? Mostrando assim que o aconselhamento bíblico é algo ministerial. Tem uma outra característica ainda que o conselheiro bíblico deve entender, é que no aconselhamento bíblico nós tratamos com a questão da autoridade no aconselhamento. É um pouco diferente das psicologias ou terapias seculares, que elas têm uma tendência a não serem diretivas. Você não pode dizer diretamente aquilo que deve ser feito. Você não pode dizer faça isso ou faça aquilo. Então, algumas críticas são feitas ao aconselhamento bíblico e justamente ele faz o oposto. Ele orienta diretivamente ao seu aconselhado sobre qual é a vontade de Deus, ou sobre conselhos sábios que podem ser tomados em determinadas circunstâncias. Então, tanto os crentes, nós podemos ver isso em Romanos 15, 14, Colossenses 3, 16, como os líderes, né, tem autoridade para aconselhar. Isso a gente pode ver em 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13, Hebreus 13, 7 e 17. Nesses textos, nos são ensinados princípios de aconselhamento, tanto por parte da igreja, dos irmãos, né, como também por parte da liderança. Por exemplo, Romanos 15, 14, Paulo diz: eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós. Ou seja, Paulo está certo a respeito dos irmãos da igreja de Roma, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Essa palavra admoestar-vos é a palavra que poderia ser melhor traduzida por aconselhai-vos uns aos outros. Ou seja, é a expressão grega de onde nós tiramos a palavra aconselhar. Então, nós podemos dizer que Paulo está mostrando aqui uma clara convicção de que aqueles irmãos eles estão prontos para aconselhar uns aos outros. Então, veja que é uma tarefa, como já foi dito no início, né, daquele que é um crente maduro. Mas também consiste na tarefa de todo pastor.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13, diz assim: rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Essa expressão admoestar aqui é também a expressão grega, na língua grega, para aconselhar. Né? Paulo está dizendo que os pastores são aqueles que aconselham, por isso nós devemos tê-lo em alta consideração, devemos respeitá-los, devemos reconhecê-los. Né? Bem, mas a autoridade máxima do aconselhamento não é porque é um irmão maduro que fala, ou porque é um líder constituído e ordenado pela igreja que fala. O fundamento no aconselhamento bíblico de autoridade não consiste no conselheiro, mas na palavra de Deus. Esse é o grande diferencial. Por isso que o aconselhamento bíblico pode ser diretivo, pode ser autoritativo, porque ele está fundamentado na palavra de Deus. E somente quando fundamentado na palavra de Deus é que o aconselhamento bíblico pode ser diretivo. Se um conselheiro bíblico dá um conselho que não encontra fundamento na palavra de Deus, esse conselho deve ser rejeitado. A Escritura é a nossa única regra de fé e prática. Então, nela, nós fundamentamos a nossa fé e o nosso modo de viver. Então, a base para o aconselhamento bíblico encontra-se primariamente na autoridade das Escrituras. Então, podemos, de certa forma, dizer que aqueles que nos procuram para o aconselhamento, depois de receber um aconselhamento bíblico, fundamentado na palavra de Deus, e não se submetem, eles estão se rebelando, mas não contra nós, contra o Senhor da palavra. E esse é o grande perigo e vai ser provavelmente a grande causa do sofrimento das pessoas. Os apóstolos, né? Pedro e os demais, quando depois de serem exortados a não mais falarem em nome de Jesus, ele diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Aquele conselho daqueles líderes judeus, por mais que eles tivessem uma posição de autoridade, eles não deveriam ser ouvidos, porque eles estavam indo de encontro a Deus. E a ordem de Jesus, que disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A orientação deles contrariava a orientação clara de Jesus, por isso que eles não precisariam obedecê-los, e foi o que aconteceu. Né? A autoridade está na palavra e não em conselhos aparentemente corretos. Vamos testar aqui alguns conselhos ou alguns princípios. Temos que fazer uma certa distinção disso. Alguns são apenas conselhos gerais, como poderíamos dizer, mas outros são princípios fundamentados na palavra. Ou vamos assim dizer, alguns são apenas opiniões, outros são conselhos baseados em mandamento. Vamos fazer algumas distinções, eu quero mostrar alguns exemplos aqui. Por exemplo, suponhamos que você encontra alguém que está no pecado e veio e confessou a você numa sessão de aconselhamento. Você afirmar: confesse esse seu pecado a Deus e o abandone, é um conselho baseado no princípio ou apenas uma opinião? Bem, nós podemos encontrar vários textos bíblicos que nos orientam quanto a isso. Isso é um mandamento de Deus. Logo, se o conselheiro diz isso e ele assim não faz, ele está em pecado, em rebelião contra o Senhor. Aí é onde repousa a autoridade do aconselhamento bíblico. Mas, por exemplo, venda o seu carro e pague o empréstimo. Isso é um conselho baseado no mandamento ou é uma opinião do conselheiro? Bem, não é necessariamente um mandamento. Pode ser uma opinião baseada em sabedoria, diante de uma circunstância. Se uma pessoa não vender um carro, uma pessoa endividada, por exemplo,
mas ela conseguir um meio ou outro de recurso, ela pode quitar, não necessariamente se desfazendo do seu carro. Um outro é, você deve estudar as escrituras e orar com regularidade. Isso aqui não é apenas uma opinião, é um mandamento. Nós temos vários textos bíblicos que nos orientam a buscarmos a palavra com regularidade e também termos uma vida contínua de oração. Agora, todas as manhãs você deve ler a Bíblia por meia hora e orar por 20 minutos. Isso é apenas uma orientação, extraída, é claro, de princípios, né? Leitura da Bíblia, oração, mas não é um mandamento, num sentido de, se você não fizer, você está pecando. Se você não ler a Bíblia de manhã e não orar meia hora, e não orar 20 minutos, perdão, você está pecando. Eu não posso afirmar isso. Algumas pessoas vão ter maior flexibilidade de leitura à tarde, outras talvez à noite. Talvez o melhor período para orar para alguém seja no meio da manhã e não necessariamente no início, nas primeiras horas da manhã. Logo, essa não é uma orientação com base, com autoridade de mandamento. É uma opinião. E dependendo das circunstâncias, ela pode ser aplicada ou não. Uma maneira de pôr em vigor o mandamento do amor ao próximo consiste em fazer uma lista de itens que você sabe que agradará ao próximo, executando um item cada dia da semana. Isso aqui é uma opinião baseada no texto bíblico. Ou seja, está orientando alguém. Para que você desenvolva atos de amor, você poderia fazer uma lista. Se a pessoa não fizer uma lista, se a pessoa não fizer uma sequência, mas decidir cada dia fazer espontaneamente um ato de amor, ela está cumprindo o mandamento do mesmo jeito. Então isso aqui é apenas uma opinião baseada na sabedoria bíblica, não é um mandamento necessariamente. Agora, você deve interromper hoje mesmo o seu relacionamento homossexual. Por exemplo, suponhamos que você está aconselhando alguém que confessa ter um relacionamento homossexual. E você afirma isso. Isso é um mandamento, porque a Bíblia diz que a homossexualidade é um pecado e deve ser abandonado porque ele não glorifica a Deus. E isso é um mandamento. E por fim, tranquilizantes não lhe farão bem algum. Não se utilize mais deles. Isso aqui não é um mandamento. Na Bíblia não tem um mandamento dizendo não tomarás medicamento. Embora nós, como conselheiros bíblicos, entendamos que para tranquilizar as nossas emoções não são necessários medicamentos, porque as emoções são respostas do coração, da alma. Mas nós podemos dar uma orientação a essa pessoa de que, se ela responder biblicamente, ela não necessitará daqueles medicamentos. Ainda falando sobre autoridade, alguém pode chegar e dizer no aconselhamento: suas preocupações precisam ser dissipadas. Você precisa aprender como enfocar suas preocupações no dia de hoje e não no amanhã. Isso aqui é um mandamento fundamentado no texto de Mateus, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então ele está dando um conselho, mas não é apenas uma opinião que ele pode utilizar ou não, que ele pode cumprir de outra forma ou não. É um mandamento, porque o Senhor Jesus nos ensina isso. Põe em dia a roupa que você precisa passar a ferro até a próxima sessão. Isso é um mandamento? Bem, isso aqui está baseado no princípio da organização, de não procrastinar, não deixar para depois. Podemos ver que é uma opinião baseada em sabedoria bíblica e pode ser até uma tarefa para alguém que luta com isso. Obedeça os mandamentos de Deus, sem importar se você se sente inclinado a isso ou não. Isso aqui é uma ordem bíblica. O Senhor nos manda a obedecê-lo e não sentir que devemos obedecê-lo. A obediência a Deus, em primeiro lugar, é porque estamos diante de uma ordem divina e não porque sentimos primeiramente que devemos fazer algo. Bem, e quais são os requisitos básicos para o conselheiro? Primeiro, relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. Ele tem que ser alguém crente, ele não pode ser um ímpio.
E aqui eu quero abrir um parênteses. Muitas vezes nós temos pessoas que não são crentes e que têm até uma certa sabedoria popular, que se aproxima muito de uma sabedoria bíblica. Mas essas pessoas não entendem o fim para o qual o homem existe e nem entendem como glorificar a Deus. Então, é necessário que a pessoa seja crente. Não basta ela ter boas cogitações, boas ideias, boas intenções, né? A prática da leitura e o estudo das Escrituras, é necessário que o conselheiro tenha contato com as Escrituras. O aconselhamento é bíblico, então ele deve ser fundamentado nas Escrituras. Vida regular de oração, necessário que ele desenvolva uma vida contínua de oração. O conselheiro deve ser alguém que batalha em oração por si, para que Deus guarde o seu coração em primeiro lugar, mas também pelo coração dos seus aconselhados. Envolvimento com a igreja local, ele deve ser alguém que é envolvido com a igreja, ele não pode ser alguém alheio à igreja, ele não pode ser um desigrejado, ele não pode ser alguém que não se submete a uma autoridade constituída por Deus na igreja, ele não pode ser alguém que vive a vida isolado. Isso é um princípio de imaturidade e não de maturidade, né? Teologia sadia e bíblica, é necessário que ele tenha uma boa fundamentação nas Escrituras. Não basta apenas ter lido as Escrituras, ele precisa ser um bom intérprete dela, né? E quais são as qualidades pessoais e de caráter? Primeiro, ele precisa ser um homem piedoso, ele precisa amar a santidade, ele precisa amar o relacionamento dele com Deus, né? E isso é algo de mais valioso. Ele não pode necessariamente estar aconselhando os outros fazerem aquilo que Deus pede, quando ele não ama aquilo que Deus pede. É necessário que, em primeiro lugar, ele seja alguém piedoso. Piedade é a capacidade de conduzir a vida inteira pela perspectiva de Deus. É quando nós andamos em santidade. Guiamos nossa vida não pelo que vemos, não pelo que sentimos, mas por aquilo que Deus diz. Implicando o propósito de buscar o Senhor, viver em obediência às Escrituras, morrendo para si mesmo a cada dia. Ele precisa também ser alguém humilde, muito humilde. E, irmãos, nós devemos estar muito atentos a isso, irmãos, porque no aconselhamento bíblico, nós podemos cair no engano do orgulho, principalmente porque nós estamos aconselhando. Podemos achar melhores, podemos achar que o pecado do outro é algo banal e que você nunca vai cometer. As Escrituras nos ensinam e nos orientam a agirmos com humildade, principalmente quando vamos tratar o pecado dos outros. Amor, ele precisa de alguém que tem amor no seu coração. Sem amor, o aconselhamento bíblico vai fracassar. Ele precisa aprender o princípio do amor bíblico. E é interessante que amor bíblico não é um sentimento. Amor bíblico é um mandamento, certo? E consiste em quê? O amor bíblico é quando alguém busca sacrificialmente o bem de outra pessoa, sem esperar nada em troca e sem que aquela pessoa seja merecedora. Ou seja, é um amor outrocêntrico. Estou usando aqui as palavras do pastor Davi Murk, ou um amor altruísta, né, voltado para o outro. Ele precisa ter esse amor. Fidelidade, precisa ter fidelidade às Escrituras e a Deus. Ainda dentro de qualidades, vamos observar agora qualidades funcionais do conselheiro, né? Essas habilidades funcionais podem ser divididas em 3 categorias. Primeiro, habilidades relacionais. A capacidade de estabelecer envolvimento com o aconselhado. Ele precisa ser alguém que desenvolve relacionamento. Capacidade de obter um compromisso firme e sério com o aconselhado, ou seja, engajamento. As mudanças não ocorrem por acaso, mas sim por uma escolha deliberada de lidar e resolver os problemas. Poucos são os que estão dispostos a assumir compromisso e concretizar mudanças bíblicas. Então, é necessário que ele tenha envolvimento e que ele consiga estabelecer
as bases desse relacionamento de modo que haja compromisso, engajamento, tanto da parte dele quanto da parte do aconselhado. E a capacidade de prover esperança bíblica e encorajamento. Então, podemos destacar 3 E's: envolvimento, engajamento e encorajamento. Um conselheiro bíblico precisa dessa habilidade relacional. No relacionamento com o seu aconselhado, ele tem que tentar se envolver, estabelecer um bom relacionamento por meio do engajamento, do envolvimento dele e também encorajá-lo. A esperança bíblica vem quando o aconselhado aprende a pensar biblicamente a respeito da situação enfrentada. Em Cristo, ele encontra pleno livramento. A esperança bíblica e o encorajamento levam o aconselhado a evitar dizer: eu não posso, já tentei de tudo. Esperança é um tema fundamental no aconselhamento bíblico. E aqui é uma diferença entre o aconselhamento bíblico e as terapias seculares. Nas terapias seculares, geralmente não há esperança de mudança. As pessoas orientam você a como minimizar, talvez, ou tentar conviver com o seu problema. No aconselhamento bíblico, nós podemos dizer: você pode vencer isso em Cristo Jesus. A esperança. Existem pessoas que estão há 2, 3 anos e o terapeuta lá fora diz assim: não, você vai passar o resto da vida em terapia. No aconselhamento bíblico, nós não afirmamos isso. Nós afirmamos que se o nosso aconselhado, debaixo da graça de Deus e o poder do Espírito Santo, se submeter à orientação bíblica, ele vencerá esse problema. E não necessitará mais de aconselhamento naquela área específica, a não ser que ele venha a ter novamente problemas. Qualidades funcionais do conselheiro. Então, habilidades conceituais ele precisa ter, né, e de interpretação. O conselheiro precisa ter a capacidade de explorar o problema, certo? Saber defini-lo biblicamente, compreender o problema biblicamente. Então, as áreas de investigação que ele deve olhar: a área física do aconselhado, vida espiritual, estado emocional, quais são os recursos intelectuais, educacionais e sociais que esse aconselhado tem. Tudo isso vocês vão aprender quando vocês começarem a usar o formulário de anamnese, porque tudo isso vai estar lá sendo examinado, né? E você deve ser um intérprete daqueles dados que ele colocará lá na folha, né? Um levantamento da história do passado e o contexto atual. Observar, isso também é necessário. Qual é o problema? Ou por que razão a pessoa procurou? E aqui eu abro um parênteses: muitas vezes as pessoas chegam com um problema, mas eles não entendem ainda a raiz do problema. E no aconselhamento bíblico, você, como conselheiro, debaixo da autoridade das Escrituras, por meio da cosmovisão bíblica e através da ação do Espírito Santo na sua vida, você pode fazer com que ele entenda qual a raiz do seu problema e assim capacitá-lo a se despojar desse velho homem, renovar sua mente e se revestir de Cristo. O que você já fez para resolver o problema, é interessante procurar a pessoa, o que você já tem feito, porque ela pode estar fazendo coisas achando que vai resolver e no final da conta ela só está piorando o problema. E como nós podemos ajudá-lo. Tudo isso estão lá no formulário que vocês, no módulo do curso, né, em Aconselhamento Bíblico 2, no próximo semestre, Deus permitir, estarão aprendendo a utilizar. Para obter fatos, usar perguntas como o que, como. Se você quer coletar dados, use perguntas onde a pessoa é necessário que ela fale, que ela descreva, com quem, ao invés de por quê. Porque muitas vezes você pode ouvir aquele aconselhado porque sim, porque não. Nada disso resolve. Então descreva como, quando, pergunte, descreva melhor o que você quis dizer, o que vem à sua mente quando você diz isso. Então são formas de extrair informações. Fazer perguntas abertas tais como: fale sobre o que passou pela sua mente quando. Isso nos ajuda a ter informações. Perguntas fechadas só quando precisar de uma informação específica, né? Você sabe que você pecou? Sim, é suficiente, né? Então, é uma pergunta fechada, só tem um sim ou não. Perguntas abertas são aquelas onde a pessoa tem que dissertar, ela tem que falar mais, ela tem que detalhar.
né? A pergunta fechada é: você sabe que isso é errado? As únicas alternativas, sim, não. Por que você fez isso? Porque eu quis, porque eu não quis. São às vezes perguntas que não devem ser muito utilizadas, embora possam ser para determinadas informações mais específicas que queremos extrair. Exploração extensiva sobre amigos, família, igreja, lazer, devocional. Né? A gente deve pesquisar sobre isso também. No processo de exploração, é importante observar os dados comunicados de forma não verbal, tais como: o conselheiro deve estimular o aconselhado de forma verbal e não verbal. Então, cuidado com as suas expressões faciais, cuidado com a sua maneira de se portar na sessão. Tudo isso é uma forma de comunicação e pode estimular o seu aconselhado ou desestimulá-lo. E esteja atento também às atitudes não verbais, se ele ficou vermelho, se os olhos dele saltaram diante de uma determinada pergunta, se ele ficou meio que sem jeito. Tudo isso é uma expressão não verbal que deve ser interpretada. E algumas vezes nós devemos perguntar: por que você, quando eu falei isso, reagiu dessa forma? Algo que você precisa me dizer? O que passou pela sua mente quando eu falei isso? O que você sentiu quando eu me referi a tal evento? Então, são coisas importantes que nós devemos estar coletando esses dados. E dar tarefas práticas, né? Como diários, anotações, estudos específicos da escritura. Essa parte aqui eu estou mostrando para que vocês entendam que há todo um processo. No entanto, essas partes serão melhor detalhadas na disciplina de aconselhamento bíblico 2. Iremos tratar sobre todos esses itens. E qualidades funcionais do conselheiro, né? Habilidade de comunicação e ensino. O conselheiro deve ser alguém capaz de instruir e aplicar as escrituras à realidade do seu aconselhado. Mas é necessário que ele tenha bastante cuidado e não seja simplesmente uma metralhadora bíblica, né? O texto precisa ser ensinado e aplicado. Ele precisa ter consciência do que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina com aquilo que você acabou de citar para ele, qual é o ensinamento que está ali e como aplicar isso, né? Você deve sempre recordar que a Bíblia é prática, ela não é apenas um manual de informação, ela nos foi dada para a nossa santificação. Então, é uma informação que visa transformar a nossa vida, ela é abrangente, ela envolve todas as áreas da nossa vida, e ela é digna de confiança, nós podemos confiar nas Escrituras. E ela é suficiente, ela tem tudo aquilo que nós precisamos. E também, ainda sobre qualidades funcionais, a capacidade de entender e interpretar o problema, né? Ele precisa analisar dados, esclarecimento da natureza do problema, de acordo com a perspectiva bíblica. Ele precisa trazer esclarecimento. Muitas vezes as pessoas não sabem o que a Bíblia diz sobre aquilo que ela está sentindo ou fazendo, né? Que pistas a Bíblia oferece a respeito das possíveis causas do problema? Os dados sugerem alguma possibilidade de algum problema orgânico? Sempre é bom lançar dúvidas às vezes. Será que essa pessoa não está passando por algum problema orgânico? E aí, no caso, ela precisa de um médico. E aí você vai encaminhar, talvez a um clínico, a alguém que vai poder fazer alguma bateria de exames. No entanto, mesmo assim, ela ainda vai precisar de um certo acompanhamento. Porque mesmo que ela tenha um problema orgânico, ela deve aprender a responder biblicamente àquele problema. Isso aí o médico não vai ensinar. Quem vai ensinar é o Espírito Santo, por meio da aplicação da palavra de Deus, e muitas vezes por meio dos conselheiros que vão fazer isso, né? O que os dados coletados informam sobre a natureza do problema, né? Depois de formulada a sua interpretação, você deve ver se ela é válida e deve continuar coletando mais dados e tomando os devidos cuidados para você preservar a confidência e a identificação da pessoa. A gente tem que ter bastante cuidado quanto a isso. E muitas vezes é interessante você poder consultar outro conselheiro mais sábio para ouvir outras opiniões, mas sempre preservando a imagem do seu aconselhado, a identidade dele. Eu já fiz isso
procurando conselheiros bem mais experientes do que eu, em alguns problemas difíceis que eu encontrei no Ministério Pastoral, e eu tive que relatar alguns casos, mas sempre preservando a identidade dessas pessoas. Esse pastor também não conhecia quem eram as pessoas, era um pastor de outro estado, mas pôde trazer luz e uma certa convicção quanto à direção que eu deveria tomar em alguns casos específicos. Então, sempre é bom ouvir conselheiros mais sábios, né? A capacidade de entender e interpretar o problema, ele precisa analisar os dados, né? Sabendo basicamente sobre o aconselhado 3 coisas, né? Qual é o problema específico, como a Bíblia categoriza esse problema, qual é o problema dele, quais princípios têm aplicação nesse caso, quais são os princípios das Escrituras para esse problema, e o que precisa ser feito para pôr em vigor esses princípios dentro do caso, a fim de entender e solucionar o problema. Como é que, no caso daquela pessoa, esses princípios vão ser aplicados. Então, no problema dela, sobre o que a Bíblia diz sobre o problema dela. Então, é uma coisa bem específica que nós devemos estar atentos, né? Os cristãos possuem recursos únicos para o trabalho de aconselhamento, certo? E porque as Sagradas Escrituras, elas são suficientes, podemos confiar nela. E o Espírito Santo é o conselheiro mestre, é aquele que nos capacita para essa obra. E o corpo de Cristo, a igreja, é também um corpo onde nós somos inseridos, onde pessoas são dotadas de dons e onde nós podemos exercer o aconselhamento uns aos outros. Então, esses recursos são necessários e suficientes. Espero que todos possam ter uma boa aula e Deus abençoe a todos.